Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso o ML na Real. Vamos continuar a falar sobre casos de uso e agora nós vamos falar sobre os relacionamentos entre os elementos de um diagrama de casos de uso. Para isso, eu vou consultar aqui na tela uma página do meu blog, um post do meu blog, onde a gente fala sobre os relacionamentos. Nessa aula, a gente vai ver sobre o relacionamento de inclusão ou include. Lembrando que nós estamos desenvolvendo esse modelo em tempo de aula. Então, não significa que o que estava aqui eu pré-concebi. A gente vai fazer alguns ajustes. E isso eu considero importante porque a gente está trabalhando como se fosse a vida real mesmo. A gente tem um problema de negócio que a gente está dando uma cara de solução de software para ele, e enquanto a gente está desenhando a solução, a gente repensa coisas toda hora. É até uma ideia para que a gente fique mais dentro de uma realidade, ao invés de fazer um curso onde eu coloco um esboço pronto e apenas relato para você aquilo que a gente vai fazer. Esse é o meu blog, caso você não conheça, ateomomento.com.br. É um blog com muito conteúdo de engenharia de software, onde nesse momento nós temos mais de 50 mil usuários por mês consultando nossos posts. Fique à vontade lá. Esse post é sobre os relacionamentos include, extend e generalização, ou generalization, de um caso de uso. Vou pegar para essa aula apenas aquilo que é pertinente ao relacionamento de caso de uso de inclusão. Aqui a gente tem um contexto. Vamos ao que significa cada um dos três tipos de relacionamentos citados. Isso no contexto do blog, tá? Consideremos que temos três casos de uso, A, B e C. Com base nos três, vamos descrever cada um dos relacionamentos. Então, vamos ver o que nos fala o post sobre o relacionamento include. Quando o caso de uso A inclui o caso de uso B, significa que sempre é destacado aí, né, em negrito e sublinhado, que o caso de uso A, sempre que o caso de uso A for executado, o caso de uso B também será executado. E a direção do relacionamento é do caso de uso que está incluindo para o caso de uso que está incluído. Vamos ver aqui no post um exemplo que a gente tem, só para a gente ver o que é o include. A gente tem um diagrama aí à esquerda. A gente tem um ator, que é o almoxarife, e ele tem um caso de uso 001, solicitar material. Está vendo que a gente tem um caso de uso, que é o UC002, checar estoque? Significa que toda vez que o almoxarife usar a funcionalidade de solicitação de material, a funcionalidade ou o recurso de checar estoque também vai ser executado. Nesse contexto, significa que, ao solicitar o material, o sistema tem que verificar se aquele material existe ou não no estoque. Para, se existir, ele fazer uma coisa, se não existir, ele fazer outra. Mas observe que, sempre que ele solicitar o material, o sistema tem que checar se tem aquele material ou aquele item no estoque. Para isso, o relacionamento é essa setinha pontilhada e tem essa tagzinha ou esse estereótipo, que a gente chama na UML, de include, que é aquele que está entre mais, mais e menos, menos, ou menos, menos e mais, mais, que é aquelas setinhas do lado, onde está escrito o include, ok? E ele parte sempre do parte sempre do caso de uso que está incluindo e a setinha fica naquele que está incluído. Ou seja, parte do solicitar material para aquele que é o checar o estoque. Vamos ver como que isso fica, como serão os relacionamentos de inclusão ou de include no nosso modelinho de casos de uso que a gente está pensando, ok? Beleza. A gente entendeu que temos um ator chamado comprador e ele pode buscar eventos. Quando ele for buscar eventos, a partir daí ele pode entrar na jornada de comprar um ingresso ou não. E se ele for comprar ingresso, ele tem que realizar o login primeiro. Vamos começar a dar um pouco mais de ordem ao nosso diagrama. Quando ele faz uma busca por eventos, imagina que esse caso de uso vai representar uma funcionalidade que vai trazer uma lista, uma página com uma série de eventos. E ali ele vai clicar em um evento. Quando ele clicar em um evento, a gente vai ter a seleção do evento. Então, ele foi
buscou o evento e posteriormente ele selecionou. Mas sempre que ele buscar um evento, ele vai selecionar o evento? Eu entendo que não. Vamos supor que na nossa solução ele pode simplesmente sair do site. Agora, vamos supor que quando ele selecionar um evento, para que ele veja aquele evento, ele não precisa de estar logado. Nesse caso, nós não temos nenhum relacionamento do tipo include, mas nós temos um relacionamento que é o comprador faz a seleção do evento. Se isso é verdade, a gente pode pensar assim primeiro. Já que o seu comprador ele faz a seleção do evento antes de buscar, então ele pode selecionar direto. Mas aí a gente vai pensar assim, puxa, do ponto de vista de usabilidade, isso tem sentido? Tem sentido o usuário selecionar um evento que antes ele não buscou? Não tem. Vamos supor que o nosso ator ele vai poder fazer a realização do login, ele vai poder fazer a busca de eventos, mas para ele selecionar o evento, ele precisa de buscá-lo primeiro. Nesse caso, essa relação aqui não tem sentido, então a gente vai deletá-la. E quando ele busca um evento, ele pode ou não selecionar o evento. Como a gente falou, ele pode listar todos os eventos, não quer selecionar nenhum, fechou a página e foi para outro site. Ou ele pode realmente querer fazer a compra e aí vai selecionar o evento antes. Então vamos supor para esse momento que para ele fazer a compra ele tem que selecionar, mas que ele pode chegar direto na seleção. A relação entre o caso de uso buscar eventos e selecionar eventos, ela não é uma relação de inclusão. Eu não vou falar agora sobre esse relacionamento, que é o relacionamento de extensão ou extends, mas é uma relação de extensão. Então eu vou deixar aqui o relacionamento do tipo extends e depois a gente vai ver um pouco mais sobre ele. E vamos entender que depois que ele seleciona o evento, ele pode comprar o ingresso. Mas sempre que ele selecionar um evento, não necessariamente ele vai comprar o ingresso. Então a gente vai ter outro relacionamento aqui de extensão. E eu vou falar mais sobre isso na aula posterior. Vamos deixar aqui o relacionamento para contextualizar. Mas a partir daqui, ou seja, a partir do comprar ingresso, a gente tem relacionamentos de inclusão. Só para ficar claro também, quando a gente fala de um ator interagindo com o caso de uso, significa que ele, para chegar numa funcionalidade, ele parte de uma ação propriamente dele direto. Tipo, ele tem que realizar um login. Então, ele vai fazer o login para daí fazer outras coisas. Mas quem vai puxar as outras coisas não é o próprio comprador, é o fluxo natural do sistema. Da mesma forma que, quando o comprador realizar uma busca por evento, depois da busca por evento ocorrerão outras coisas, mas não necessariamente é o ator que vai fazer isso direto, é o fluxo natural do sistema baseado na usabilidade que foi definida. Quando ele for fazer a compra do ingresso, ou seja, ele buscou o evento, ele selecionou o evento e ele decidiu comprar, ele precisa de estar logado. Se ele precisa de estar logado, significa que sempre que ele fizer uma compra, ele sempre fará login. Se você se perguntar assim, mas o usuário já não poderia estar logado, isso a gente coloca, coloquei o relacionamento errado. Isso a gente coloca dentro do corpo da especificação do caso de uso, que não é uma diretriz da UML, mas que existem formas de fazer, como eu falei na aula anterior. Se sempre que ele for comprar o ingresso, ele precisa de estar logado, mesmo que na especificação desse caso de uso tenha algo do tipo, caso o usuário já estiver logado, apenas mantenha a sessão dele e obtenha seus dados. De qualquer forma, ele sempre tem que verificar a questão do login. Para isso, a gente tem um relacionamento do tipo include. Parte do caso de uso que está fazendo a inclusão, a direção, tá? Estou me referindo à direção do relacionamento, para o caso de uso que está sendo incluído, que é o caso de uso de realizar login. Então, esse relacionamento significa que sempre que for ocorrer a compra do ingresso, sempre haverá a realização do login. E vamos entender também que depois que ele for realizar o login, no momento da compra, ele tem que fazer o pagamento, não é o que a gente falou?
Quando eu falo que a gente falou, é o que a gente tem pensado com relação a esse escopo, tá? Se sempre que ele for comprar o ingresso, ele sempre vai ter que fazer o pagamento, a gente tem aqui, então, um outro relacionamento de inclusão. Partindo do caso de uso comprar ingresso, que é o caso de uso que está incluindo, para o caso de uso realizar pagamento, que é o caso de uso que está sendo incluído, ok? Bom, e aí vamos entender que sempre que for realizar um pagamento, supondo que seja o fluxo que começou lá no comprador, lembrando, esse diagrama de caso de uso não representa fluxo, ele é um diagrama de comportamento que representa a interação entre as funcionalidades de um sistema. E quando ele vai realizar o pagamento, ele tem que pagar por cartão de crédito ou débito. Vamos supor que sejam as únicas duas formas de pagamento disponível nesse site de evento. E aí, se sempre que ele realiza um pagamento, ele tem que ter uma forma de pagamento, será que vale a pena ou será que é pertinente a gente colocar include para os dois? Vamos lembrar o que é o include. Vamos lá no nosso blog de novo. Quando um caso de uso A inclui o caso de uso B, significa que sempre que o caso de uso A for executado, o caso de uso B também será executado. Se nós temos um caso de uso chamado realizar pagamento, e sempre vai ter que ser feito um pagamento com uma forma de pagamento, não dá para termos as duas, que é crédito ou débito. A gente vai escolher aquela que é a principal, ou a default. Quando a gente fala do corpo de um caso de uso, essa definição sobre, nesse caso aqui, né, qual é a forma de pagamento default ou principal, ela sempre vai partir daquilo que está descrito no fluxo principal do caso de uso. A gente tem muito conteúdo sobre isso no blog também, e temos naquele curso que nós falamos que é muito detalhado com relação a como especificar o corpo dos casos de uso. Aqui a gente está tratando só o diagrama. Vamos supor que a forma default que nós temos, no nosso contexto, é cartão de crédito. Vou aumentar um pouquinho a elipse. Se a forma default é pagamento de cartão de crédito, significa que sempre que o caso de uso realizar pagamento for acionado, através de uma relação de inclusão ou de extensão que seja, sempre ele executará ou realizará, através de um relacionamento de inclusão, o caso de uso realizar pagamento por cartão de crédito. Então, a gente tem aqui mais um relacionamento de inclusão. Mais uma vez também, voltando a conceitos importantes, se nós tivéssemos toda a lógica de pagamento dentro do realizar pagamento, isso ia dar uma solução muito acoplada, mesmo que se fosse uma solução super macro em nível diagrama, porque lá dentro nós teríamos tratamentos tanto para pagamento com cartão de crédito, quanto para pagamento com cartão de débito. Isso faria com que nossa solução fosse muito acoplada. Aqui a gente vai ter um outro relacionamento que eu vou falar numa próxima aula. E vamos entender ainda que sempre que for feita a realização bem-sucedida de um pagamento, o cliente que comprou precisa de receber os seus ingressos. E no contexto que a gente está discutindo aqui, qual será a forma de mandar esses ingressos para o cliente final? Vamos voltar no diagrama de atividades para a gente lembrar um pouquinho disso. Se a gente observar aqui no finalzinho, ó, no meio quer dizer, né, na nossa jornada de compra do ingresso, quando ele realiza o pagamento, ele recebe o ingresso digital e acontece uma confirmação de compra de pagamento. Então, sempre que realiza-se um pagamento, nós teremos, quer dizer, que enviar o ingresso digital. Para isso, nós colocamos aqui um caso de uso que é enviar ingresso digital, que é esse aqui que eu acabei de selecionar. Então, sempre que a gente faz um pagamento, o pagamento bem-sucedido sempre gerará o envio do ingresso digital. Logo, nós temos mais um relacionamento de inclusão no nosso diagrama, que é esse cara aqui. Ou seja, fez o pagamento, envia o ingresso. Aqui no contexto de baixo, que é o app Mobile Validador, a gente não quebrou esse caso de uso de validação de ingressos em mais casos de uso. Então, a gente não tem nenhum relacionamento direto. Quando eu falo direto entre dois casos de uso, porque a gente tem apenas um.
Falamos um pouco sobre include, sobre o relacionamento de inclusão. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o relacionamento extends, ou de extensão. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um grande abraço!